Atenção, Kreuzebeck, ao top de 4 já vai. Quem vai pegar essa referência? Vai ser antiga. Vai ser antiga. Cara, falando em referência, tô lendo, não sei por quê, mas agora em todos os lugares tá aparecendo o Barão de Mauá pra mim. É, porque será, né? Cara, ativou, desbloqueou essa área do meu cérebro. Eu tava vendo o jornal ontem, os caras falando de Porto Alegre aqui, da, das obras que ele fez, do cais, não sei o que e tal. O cara voltou a estar em todos os lugares. Preciso compartilhar isso com a minha psicóloga agora, que foi desbloqueada. Inclusive, eu tô fazendo um hack muito bom, meu, há quase 2 anos. A minha psicóloga, ela é da Espanha. É. Então eu pago por uma ação de terapia e ganho uma aula de espanhol grátis, Caraca, mano, pode crer, mano. tá ligado? E funciona? Claro, total. É, né? Porque você tem que falar, tipo, dia a dia, tal, futuro, passado, todos os tempos verbais, basicamente, É isso aí. objetos do dia a dia, pessoas, sentimentos, adjetivos. Caralho, velho, fodida essa estratégia, gostei. Eu vou Esse, fazer isso com francês, se você quer saber. esse é o primeiro hack do dia. Teremos mais no decorrer da news. Gostei. E sai da tela preta e branca e vambora. Bora. E você sabe que essa semana a gente teve muito feedback legal sobre essa news que saiu. Sabe o que que é foda, velho? É que eu sou meio permabear, assim. Permabear é o cara que tá sempre pessimista com o mercado, né? Então você tem o Permabull, que é o touro, Permabear, que é o urso. Eu sou meio permabear. E, cara, você nasce brasileiro, você tem que nascer permabear, senão a gente vive em voo de galinha e os otimismos duram o quê? 12, 18, 24 meses no máximo. Uma história de 500 anos, a cada 10 anos isso acontece, provavelmente. Sei lá, a cada 20 anos isso acontece, provavelmente. Então não tem como não ser permaberna. Cara, eu acho que foi assim, na maior parte do tempo, como investidor, que eu fiz dinheiro. Apostando contra a burrice barra canalice das pessoas que cuidam do nosso país, tá ligado? By the way, a gente também. Mas como ignorância não é uma boa defesa judicial, então você não pode simplesmente matar alguém e falar, putz, não sabia que não. Então acho que a gente tem que também tomar responsabilidade aqui sobre como a gente deveria se desenvolver como sociedade. E por isso que eu escrevi essa news, para avisar que o Bitcoin ainda está muito, muito barato. E mais vale um Sócrates triste com a vida do que um tolo feliz. As consequências de um tolo feliz são muito. Como é que eu posso dizer? Ela passa varrendo pela galera. Ah, olha, E. se for essa dicotomia, tá? Eu acho que tem muita entre tolo Sim, sim. feliz e Sócrates infeliz. Eu acho que tem muitas linhas de tons de cinza entre esse um ou zero, sabe? Sim, sim, não é. Aprendi com o tempo e amadurecendo, mas se eu fosse escolher com uma arma na minha cabeça qualquer um dos dois, eu prefiro ser um Sócrates triste. Eu, eu fui um Sócrates triste no domingo de manhã, logo depois que eu abri a news. Li a news, pra quem não sabe, o áudio que foi postado no nosso Instagram era meu, contando pro Léo que era inacreditável o quanto eu estava feliz e triste ao mesmo momento. Estou feliz e puta que é Simpsons, né? Exatamente. E por quê? Porque naquele dia, domingo, fui arrumar minhas coisas e eu achei 200 euros aqui nos meus casacos. E fiquei, pô, felizão, né? 200 euros, 100 mil reais quase hoje em dia. E pensei, pá, vou executar essa grana, porque dinheiro parado aqui, não vou ir pra Europa tão cedo de novo. E bem quando na news dizia sobre o IOF ter mais que dobrado. Pois é. E você deu sorte, né? Eu acho que agora vender moeda estrangeira para transformar em real ainda não está sendo taxado, né? Aliás, não foi dobrado o imposto ainda, né? É o contrário. Pois Então, é. a intenção do governo é Mas eu você fiquei bravo por causa do imposto ter É, subido, entendeu? cara. É, Mas e quanto, por exemplo, a USDC? ainda não. Não pega IOF no USDC se eu comprar? Então, acho que essa é a saída. Se você quiser comprar ainda moeda estrangeira, principalmente dólar, acho que tem euro stablecoin também, não tem? Eu nunca procurei, mas acho que tem. Ah, cara, não. Cara, esses caras são complicados pra esse tipo de coisa. Eu acho que não.
Eu acho que a Europa, principalmente boa parte dos países da Europa hoje em dia, eles são bem controladores com esse tipo de coisa. Hum. Eu acho que não tem ainda. Então, mas stablecoin USDC, que é da Circle, né? Eles ainda não estão taxando. Mas essa é a coisa dessas moedas, assim, velho. Tipo o CDBC, né? Que é currency de Banco Central. Digital currency de Banco Central, né? É que a stablecoin não é, né? Stablecoin não é. A USDC especificamente, né? Não sei outras. Mas o USDC não é CBDC. Não é fiduciária. Não é ligado a nenhum banco central. Que basicamente é uma gestora, né? Os caras compram um monte de título de dívida de alta liquidez do governo americano como o backup daquela moeda, né? Então tem que ter um para um. Então se ele tem X dinheiros em título de dívida do governo, ele tem que ter X dinheiros em stablecoin. É o que faz a Circle. E ainda não está sendo taxado, você pode comprar. Boa. Mas, cara, na boa, você vai comprar por dentro de uma Nubank da vida que eles já oferecem, é questão de tempo. Os caras pegarem esse loophole. O governo tá catando moeda, Bruno. Os caras tá Zeca. catando moeda, velho. O cara tá tentando achar uma bilha, que é nada, é dinheiro de bosta pro governo. Uma bilha, 10 bilha, 20 bilha em qualquer coisa. Bom, os caras estão dando green card nos Estados Unidos também, né? Venderam 1 trilhão em green cards. Sério? Uhum. Claro, tinha algumas regras para poder ser apto a comprar, mas abriram em 2 dias venderam 1 trilhão de dólares. Uma trilha. Sim, é 10 milhões de dólares. Mas que bosta. Bom, é que eles estão vendendo por dinheiro, né? Porque eu vi que o Trump também agora proibiu em universidades tipo Harvard, proibiu estrangeiros, né? Cagada colossal, velho, desse imbecil. E não é só por causa que os gurus brasileiros estão gravando suas aulas lá para ganhar status e gerar autoridades. Mas eu gostei muito na news, cara, e isso é um dos indicativos também, o futuro. Apontar a pesquisa que tu fizeste, quem já estava lá nas nossas cohorts já sabia, já tinha recebido essa pesquisa dos próximos 50, Uhum. eliminando vieses de ser uma máquina, de ser, querendo ou não, ter uma mente muito americana É. e botar os olhos, ok, o que veremos. E me chamou muito a atenção a parte comportamental também. O quanto que como a sociedade vai reagir quanto a isso. Se Uhum. hoje a ansiedade ela já é quase que normal no dia a dia, o pior ainda está por vir. Pois é, cara. Então, para quem não leu a news, só para explicar aqui, dar um pouco de contexto, no sábado à noite, eu não lembro se foi sexta ou sábado à noite, eu comecei a brincar com o chat GPT e com o Manus para pensar um pouquinho como que vai ser o futuro. E o prompt que eu pedi para ele foi assim, cara, eu sei que você é americano, né, pro chat GPT especificamente, mas eu queria que você tirasse todo o viés, pensasse em todos os esquemas de poder que a gente tem hoje globalmente, que eu acredito que são três, tá? Então, a gente tem um esquema russo-chinês, a gente tem o islamismo muito forte culturalmente e também financeiramente, e os metacapitalistas aqui no Ocidente. Não vou entrar especificamente neles, cara, muita pesquisa de geopolítica, sociedade, economia, etc., que eu vou ter que explicar aqui. Mas eu pedi para ele organizar esses três esquemas de poder e pensar nos próximos 50 anos, sem o viés de ser uma máquina americana, e separar isso por década. Então, daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, tudo que vai acontecer e como que a gente deveria se preparar para esses acontecimentos, né? E ela pegou vários aspectos, né? Então, a gente teve quais vão ser as forças dominantes. Então, em cada uma dessas décadas, eu pedi para ela separar quais vão ser as forças dominantes de putz, o que vai realmente fazer a gente mudar, qual que é o impacto sobre a população e quem vai se adaptar melhor. E, putz, eu postei na News só 10 e 20 anos. Quem tá dentro do nosso cohort 1 e 2 do WhatsApp recebeu 30, 40, 50 anos também. Mas foi uma reflexão que
mudou muito, assim, o jeito que eu tô começando a me planejar para o futuro. Que, cara, eu acredito muito, assim, no que saiu ali de resultado e eu recomendo fortemente que as pessoas deem uma lida e façam esse mesmo exercício com a máquina. Principalmente quem já usa ChatGPT há muito tempo, pedir para ela pegar e falar, cara, então, baseado no que eu tenho aqui, quem eu sou, quais são as minhas fraquezas e o que eu deveria trabalhar em cima, pegar aquele seu prompt da zona de genialidade, falar assim, baseado em mim, como que eu devo me comportar daqui para os próximos 10, 20, 30, 40 e 50 anos? Principalmente quem tem a nossa idade, assim, entre 25 e 35 anos. Já temos essas prompts preparadas, inclusive, para lançar essa semana na cohort 1 e 2. E também algumas outras questões, como, porque um ponto que me chamou a atenção ali é buscar passaportes, não só ativos financeiros, mas recursos de moradia, recursos de, enfim, de proteção geográfica, talvez. Já foi tocado numa news anterior. Então, preparei um documentinho também com os passaportes mais, entre aspas, acessíveis de serem tirados, sejam Uhum, com residência, sejam com comprando-os, uhum. né? E o sistema mais ou menos que precisa ser o processo, na verdade, né? Então, quem está nas cohorts vai receber. Temos mais 3 vagas, se não me engano, na cohort 2, a última cohort grátis. Mas saibam que abriremos em seguida as próximas a um valor acessível e com todo esse conhecimento, toda essa riqueza de detalhes a mais que podemos providenciar. E, by Então, the way, cada cohort está vindo com menos vaga, porque a gente quer garantir que as pessoas realmente tenham uma obtenham uma geração de valor com as outras pessoas que estão ali dentro da comunidade. Então, vou te dar um exato. exemplo. Eu comecei recentemente, como eu falei na semana passada, um desafio para tocar growth numa startup americana, early stage, e eu estava precisando de uma pessoa para fazer edição de vídeo. Postei lá e, cara, o poder da comunidade é incrível. Muita gente me mandou contato e a gente consegue se trocar. Se as pessoas também conseguem começar a trabalhar para fora, ou se já trabalham para fora, ter mais uma renda, né, esse video editor. Então, aqui a gente está realmente nessa missão de transformar as pessoas em soberanas globais. E, cara, é o que a gente escreveu na news nessa última semana corrobora muito com isso. A gente vai precisar ser soberanos globais, independentes e em vista do que está acontecendo, né? Não, essa questão do network que a gente está criando dentro é bem massa, porque, cara, tem gente do Uruguai, tem gente da Holanda, tem gente dos Estados Unidos, tem de vários lugares do Brasil, obviamente. Até a nossa intenção é fazer eventos nesses lugares presenciais, não só promovendo network, mas conteúdo ainda mais profundo possível, né? Não queremos ser piscinas rasas. E mas aí voltando à news, cara, como, enfim, a geografia vai importar mais do que eu imaginava. E saber que tem lugares que eu já não posso contar, porque estão tão caóticos quanto o Brasil, sabe? Então isso Né? eu achei interessante também e corrobora com tudo, porque ganhe fora, gaste aqui, pelo menos fique livre de, até então, de censuras, de desastres naturais e, enfim, por Né? enquanto. Essa importância geográfica muito rapidamente, vai ser muito rapidamente trazida à tona. Eu acho que só daqui 20 anos, e 20 anos passa assim, né? Mas, cara, ó, das 2 décadas que eu postei, as duas são muito interessantes. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho delas. E elas vêm com nomes já, com temas. E, cara, eu achei, cara, isso aqui é fantástico. Posso compartilhar um pouquinho? Então, Poderei ó, também. próximos 10 anos, 2025 a 35. A policrise se torna um novo normal. Aí, de novo, né? Separado em três pontos principais: forças dominantes, impacto sobre a população e quem se adapta melhor. Forças dominantes dessa policrise dos próximos 10 anos: instabilidade climática, e isso impacta diretamente em produção de alimentos, distribuição de água,
vai ter queimada, enchente, perda de, cara, segurabilidade de ativos físicos. Imagina isso para o Brasil, O tipo que vive Brasil, do se agro. tu, se tu explode os trevos das estradas, tu para o país, Né? que é tudo rodoviário. Aí, segunda coisa, governo e indivíduo afogado em dívida. Então, só o Brasil vai chegar em 2032, se não me engano, com 95% do PIB endividado. As pessoas aqui no Brasil estão com. A gente está chegando num nível de inadimplência de um pouco mais de 80%. 80% de inadimplência das pessoas que têm dívida. As pessoas não pagam suas dívidas, 80%. Aí depois perguntam por que o crédito é caro no Brasil. E, cara, o crescimento econômico acaba estagnando, né? As pessoas passam a vida pagando dívida, não produz porra nenhuma porque elas estão preocupadas com aquilo, né? Em pagar as dívidas de coisas que foram produzidas no passado e, cara, não tem como produzir nada no futuro. Disrupção por IA, outra força dominante. Então, milhões de empregos remodelados ou eliminados. Pouca gente vai se beneficiar, muita gente, cara, vai perder com isso. E a gente vive um tecnofeudalismo. Eu passei, eu acho que quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado foi a culminação e é o que você está vendo na news e que o pessoal vê no cohort. Mas pensando em como que a gente poderia se reorganizar como sociedade e o tecnofeudalismo e a voz que tem Amazon, Google, Meta em cima de governo, lobby, etc e tal, cara, enorme. Esses caras mandam no mundo. E essa disrupção por IA vai vir muito forte. E a quarta força dominante é a fragmentação geopolítica. Essa tensão que a gente está tendo entre Estados Unidos, China, chip, cadeia de suprimento, essas guerras por procuração, né? Então, os Estados Unidos com Israel dá uma procuração lá para Israel e enche o saco ali do Oriente Médio. Estados Unidos com uma procuração vai lá em Taiwan e enche o saco da China. A Rússia pega a Ucrânia, usa ela ali como também uma desculpa para bater de frente com a OTAN, assim como os Estados Unidos também pega a Ucrânia e bota de frente com a Rússia para fazer frente ali com a Rússia. Então, cara, essas guerras de procuração vão acontecer muito ainda mais no futuro. E, cara, é óbvio que isso causa, né? Eu acho que o segundo ponto aqui, que é o impacto sobre a população. Então, ansiedade em massa, principalmente em classe média urbana. A gente está falando aqui já faz algum tempo, alguns meses, sobre como a gente está acabando com a classe média mundial. Ou você vai ter gente muito rica, ou você vai ter gente muito fodida. Não tem mais classe média consumidora. Vai acabar isso. Burnout, desigualdade, migração, principalmente por causa do clima, mas ainda não em escala catastrófica, né? Então já vai começar a ver as pessoas procurando outros lugares para morar. E aí quem se adapta melhor? São as pessoas mais ágeis, mais globais, com alfabetização digital, com mobilidade financeira e baixa dependência estatal. Cara, isso é super importante nos próximos 10 anos. É o que a gente está olhando aqui como policrise se tornando o novo normal. E aí, os 20 anos, acho que começa a entrar um pouco mais na dupla cidadania, mas você já tem que começar a se preparar agora, porque dupla cidadania não sai em 6 meses. Sai em meia década, uma década, às vezes 2 décadas, dependendo do seu target. Mas aí eu falo dos próximos 20 anos. Cara, essa década, essa primeira década que vem aí, me fez pensar duas coisas, duas referências. Uma é você já ouviu o podcast Paciente 63, Nunca vi. que ele é baseado num livro e foi transformado em audionovela, entre aspas, do Spotify com a narração do Seu Jorge. E conta um futuro distópico, mas todo futuro distópico começa com um novo normal. E o novo normal é a crise. É o novo ruim. A mediana vai derretendo sempre, né? E junto com esses dados que tu apresentou, eu apresento mais um, em referência a nosso querido Wesley Delanogari, Elsen Delanogari, Eu que chamo ele vem. de Ellen DeGeneres. E aí, que ele bateu muito na tecla ultimamente que 65% da população brasileira não consegue interpretar um gráfico de correlação. 65? Tá baixo, hein? Deve ser uns 90.
Sem contar que, assim, as pessoas não entendem o que que é, correlação e correlação causal, que é aquela coisa, né? Número de, o número de carros diminui no mundo à medida que o Nicolas Cage É, dá risada na tela, tá ligado? Do filme. Tipo, existe uma correlação, fantástico. sim. Mas Eu qual que é gosto a muito da causa, né? E correlação efeito? de quanto mais calorias o Brad Pitt consome num filme, maior é o faturamento dele no final. E ela Cara, existe, mas ela também não é, exato, qual que é a causa disso, né? sabe? Então, o brasileiro, ele é um povo dócil, mas é um povo despreparado. Cada vez ele está ficando mais despreparado dentro disso tudo. Eu um pouco penso que, tipo assim, cara, beleza, a gente sempre se virou. Só que era o. Cara, tipo, a coisa evoluía quase que linearmente. Agora tipo, é um salto muito grande. É um salto muito ruptivo, com a questão que, como tu disse, muitos vão ter muito. Muito, muito, muito. E o resto vai ter R$ 2.000. Vai ter R$ 3.000 com o menor poder de compra que esses R$ 3.000 poderiam ter. Saca? Então, claro, muita gente fala ok, a oportunidade de crescer é para todos, só que na verdade ela não é tão para todos assim, não. No momento que a pessoa não sabe um gráfico de correlação, ela não tem essa chance que eu, tu e que tá nos ouvindo tem, entende? Mano, eu vou te falar que eu tô pensando muito nisso ultimamente, assim, sobre cultura, educação, tá ligado? Um grande amigo meu no LinkedIn essa semana, com um cara com o qual eu dividi trincheira, assim, de empreendedorismo, ele é dono de uma escola que vai de primeira série até terceiro ensino médio. E a gente postou aquele vídeo sobre CLT ser coisa de pobre, que a geração Z acha que CLT é coisa de pobre e tal. E ele falou, cara, já tô vendo já os meus professores sofrerem com os alunos, olharem para eles e ver o regime CLT como coisa de gente fracassada, tá ligado? Isso é muito ruim, né, pro professor e tal. E eu falei, putz. Aí ele falou ainda, né? E o tempo, mas só o tempo dirá. Vai poder dizer para eles, né? Aí eu, para quem? Para os professores, né? Porque a CLT realmente é um regime que tá furado. A gente paga, cara, 3, 4 vezes mais imposto do que um PJ, por exemplo. Você tem muito menos liquidez, né? Beleza, você tem um benefício social, mas isso vai para um INSS. Qual que é a liquidez desse INSS? Qual que é a segurança social que você tem com esse INSS hoje? Vai para um FGTS, putz, mas o FGTS está rendendo menos do que a inflação. O fundo de investimento do FGTS, que é para onde vai o dinheiro. Aquele dinheiro fica parado anos e anos e anos, você não pode usar aquilo e quando você vai usar ele rendeu menos do que tipo, você perdeu o poder de compra, né, com o tempo. E ele falou, putz, dá e tal. E nem que eles quisessem, os professores. Não fui verificar essa informação, mas eu acredito nele, acho que ele é autoridade no assunto. Nem que o professor quisesse não ser CLT, o sindicato não deixa ele ser PJ. Sério? Tipo, não, é o que ele falou. Não deixa ele ser PJ. E que isso é muito ruim, ele comentando, né? Continua, é um coach dele. Que isso é muito ruim pro professor, porque, porra, é uma profissão nobre, né? Coach dele. Bom, já discuti todos os outros pontos, acho que tem muitas camadas, mas, cara, a gente precisa parar um pouco com isso. Eu tô estudando muito sobre. Por que eu tô falando isso tudo? Porque eu tô estudando muito sobre educação, sobre cultura e tudo mais. E a gente tá chamando ainda professores de profissão nobre quando, tipo, o cara nem resultado tá entregando, tá ligado? Olha os níveis que a gente tem de educação no PISA, por exemplo, no Brasil. Por que que essa ainda é considerada uma profissão nobre? Quando a gente não tá subindo o sarrafo da nossa educação. Olha o dado que você acabou de trazer, tá ligado? Então, tipo, a gente tirar um pouco esse estigma, é só mais esse o meu ponto. Dito isso tudo, meu pai é professor. Dois, eu tô absolutamente pronto para ser convencido de que eu sou um completo imbecil com esses meus argumentos. Mas ficou na minha cabeça, assim, de que, tipo, putz, a gente está muito atrasado em educação, de formar professores e tratar eles muito bem, né? Porque se esse cara, por exemplo,
tivesse a possibilidade de se transformar num PJ e setar o próprio preço, e não deixar o sindicato setar o próprio preço, imagina a revolução que a gente não ia fazer na educação com o incentivo correto. É. O problema é que os próprios professores. Agora não sei se vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas, tipo, os próprios professores acabam não ensinando o que é ser um PJ. Isso não tá na educação. Em nenhum momento. É. E o que ele faria sendo um PJ, enfim, ele já não tem ele não dá referência ou ele não é a referência. Tipo, É. por esse tipo de coisa, sabe? Mas eu concordo, Exato. tanto que professor que existem professores milionários hoje em dia, e eu não tô falando de ensino público ou privado. Eu digo basicamente o cara que tá na internet, que faz o sistema dele. Por exemplo, o Wesley, que nós estávamos falando. O Wesley é milionário, porque ele criou a própria escola de ensino de psicologia. E trouxe coisas muito mais tangíveis ao dia a dia, com várias áreas que se misturam. Quem assina o RD lá, o relatório de dopamina dele, não aprende só a ser psicólogo. Tanto que a boa parte das pessoas que estão lá nem são psicólogos, Pois é. sabe? Aprende sobre marketing, aprende sobre comportamento, sabe? Como até economia agora, porque tá com uma parceria lá nos caras que fazem investimentos. Então ele Uhum. puxou para esse lado. E os próprios psicólogos aprendem a se vender, a gerir um consultório. Tipo, um conhecimento muito mais prático. Uhum. Então, é uma saída. Mas tem que fazer do zero, de novo. Cara, nem é do zero, esse que é o ponto. É só tirar É, quem tem os didática tá. sanguessugas, tá ligado? É só tirar os sanguessugas, eu acho. E Não, mas, você setar os incentivos corretos. mas é que aí tá, É, entendeu? Tu tem que te vender e tu tem que criar a tua autoridade. Tu tem que ser o concordo. soberano. Então, tipo, você tem nobreza à medida que você merece nobreza. Por aquilo que você está ensinando, né? Se você Tá? realmente está gerando valor de volta, né? Então, não é só você se formar numa porra de uma magistratura, de uma licenciatura, que você tem que ser nobre, tá ligado? Você vira nobre porque você vira professor. Vai tomar no cu, velho. Olha o PISA como tá ligado? É só esse meu ponto, entendeu? Me deixou um pouco irritado, desculpa, acho que eu perdi um pouco a linha aqui. Eu já aprendi a manter bastante a calma, porque basicamente a minha graduação toda foi lidando com gente assim, sabe? Tipo, com, Também, pô, estudei na USP, velho. Os com, com caras. reis na barriga. Mas eu tive bons professores na USP, eu não posso falar que não. É, bem voltados para o mercado, assim. É, eu Bom, como pelo menos segui na a minha outra disciplina. área, não peguei nada de mercado. Eu peguei aprenda a ser professor e trabalhe de graça aqui durante todo o mestrado e o doutorado. De graça não, por muito pouco, para alimentar o nosso ecossistema. Uhum, E depois que você termine, bom, te vira para achar um lugar para dar aula. Ou aprenda a ser funcionário. uhum. É, eu tinha um pouco disso também. Então, eu tive uma aula de recursos humanos que a professora te explicava como se comportar com seu chefe ao invés de, cara, isso, como liderar pessoas, por exemplo, tipo, sabe? Sim, Mas é. não, é como você caber dentro de uma jaula. É estranho que a galera não acha estranho, que a galera não critique o fato de quando tu termina isso, tu está formado. Tu foi na tua forma, entendeu? Mas tudo bem. É isso que me pega, tipo, acho que as palavras perdem significado, sabe? À medida que o tempo passa. E aqui no Brasil, especificamente, isso tem acontecido, sempre aconteceu. Se eu olho para trás assim e leio o que eu leio, tipo, mano, é não Gilberto Freire da vida, você acha isso aí? As palavras perdem significado. Do tipo, cara, será que ninguém nunca pensou o que significa caju, tá ligado? Sabe? São umas coisas simples, sabe? E tu sabe o que significa caju? Eu não tenho a mínima ideia. Ah, tá. Eu achei que fosse alguma. Mas essa que é a piada, entendeu? Tipo, puta, pensa, sabe? É, as coisas não nasceram do nada, assim. Começa a fazer esse exercício, tipo, das coisas à sua volta. O que que isso aqui teve que fazer para chegar até aqui, sabe? Esse rótulo é um material, essa garrafa é um material, a água que está aqui dentro ela é com gás, então ela veio de algum lugar, tipo, qual que é a composição dela,
que isso faz no meu corpo, sabe? Eu acho que as coisas estão perdendo o significado um pouco. A A gente galera perdeu a não, percepção de não se. realidade. A gente perdeu a noção de perceber realidade. É loucura isso, cara, porque, tipo, eu olhando ao redor aqui, eu tô definindo a janela, tem muita coisa ao meu redor que veio de longe pra caralho, É. sabe? Inclusive, os nomes das coisas também, tipo, vem de. Por exemplo, 40% eu acho do idioma espanhol vem do árabe. É. Muita coisa que a Alface. gente. Alface, alpargata. Tudo Então, começa com al, na verdade. tudo começa com a. E tudo que termina com i significa água ou rio. No idioma tupi-guarani, que é daqui. Isso não veio tão longe, isso é daqui. Mas fica a curiosidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, cara, a gente está declinando, assim, como sociedade, e eu queria trazer esse alerta de volta. E o Bitcoin, que foi título dessa news, é um símbolo disso, sabe? É um símbolo disso. É um símbolo de, tipo, você não precisar colocar dinheiro no banco, ter uma terceira pessoa cuidando daquilo para você, de você tomar a responsabilidade de ter autocustódia das suas coisas, de, putz, sabe, você tomar responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento e das pessoas à sua volta. Cara, é isso, essa é a mensagem que eu queria passar, de onde a gente está, para onde a gente está indo, e alertar um pouco, sem querer ser permaber, sem querer ser pessimista, mas sendo pessimista, porém, tentando mostrar um caminho de onde você consegue encontrar um pouco mais de luz, tá ligado? Eu acho que o otimismo está basicamente no que nós estamos fazendo, formando os nossos grupos, as nossas Ah, alianças é isso. de cooperação, de ensino, de suporte, enfim, que sejam fora da caixa. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso querido João Landeiro, que está mandando mensagens na cohort 2 nesse exato momento. Boa, tô vendo aqui. Tá vendo? Mas, cara, eu acho que a gente está indo bem, as cooperações estão sendo legais e a gente convida que as pessoas se juntem a nós, possam pegar não só as análises mais profundas que temos, mas também poder mostrar o que tem. Vou A te gente dar um gosta. exemplo. Essa mensagem que o João acabou de mandar. Ele assinou a news, aliás, foi ler a news, entrou no grupo por causa dessa edição, que é o ponto do Bitcoin estar muito barato, ser muito bem sustentado na news, porque a gente conseguiu argumentar que ele é um símbolo de muitas coisas de efeito de segunda ordem. Então não pensa o que vai acontecer, tipo, putz, vou pegar essa caneta e bater na minha cabeça, vai doer agora, mas o que mais que pode acontecer, né, depois daquilo? As pessoas podem começar a me achar um retardado porque eu acabei de bater a caneta na minha cabeça, sabe? Esse tipo de coisa. As pessoas podem me julgar porque eu falei a palavra retardado, sabe? Tipo, essas coisas assim, começar a pensar um pouco mais em efeitos de segunda ordem das coisas que a gente faz no dia a dia. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem dessa news. Exatamente. E se quiser ir no McDonald's comer batata frita nova, pede sem sal. Um grande abraço a todos. É verdade. Fiquem bem. Hacks da vida real.